Olá, bem-vindo a mais um Sustentabilidade em Debate, um programa do IDS, Instituto de Desenvolvimento Sustentável, que reúne personalidades aqui para poder falar sobre sustentabilidade de uma maneira bem lato. Mas nesse caso vamos falar de sustentabilidade na agropecuária. E para isso eu trouxe dois engenheiros agrônomos, assim como eu, pessoas que estão imbuídas de aplicar, de emprestar sustentabilidade em diversas práticas para a agropecuária. O primeiro deles, um engenheiro agrônomo notável aí por estar emprestando seu conhecimento para essas práticas sustentáveis já de algum tempo. Trabalhou com vários projetos internacionais, é mestre na Universidade de Brasília. Ronaldo Trescente, obrigado pela presença aí, Ronaldo. Muito obrigado pelo convite, Rangel, né? É sempre uma satisfação estar aqui compartilhando e aprendendo sobre essas inovações para tornar o nosso dia a dia mais fácil e mais sustentável. E é interessante você falar da gente aprender, porque você conduziu aí nos últimos anos, com essa pandemia, uma inovação importantíssima para a transferência de conhecimento para o setor. Foram as suas lives, né? Foram 48 até o momento e uma 49ª que vem aí, falando inclusive de mercado de carbono, não é isso? Foi uma oportunidade interessante, né? A gente teve que se reinventar com a pandemia e, assim, brincando, burro velho pega passo. Eu não sabia nada de comunicação, né? Mas entendi que eu poderia contribuir compartilhando conhecimento para gerar riqueza. E sigo nessa missão. Isso, e nós vamos tentar te aproveitar bastante agora nesse nosso podcast, você trazer um pouco das experiências que você trouxe ali com os seus centenas de convidados, né? E o outro engenheiro agrônomo, também amigo nosso, uma pessoa que também está militando muito tempo nessa área, Eduardo Brito Bastos, conheço ele há muitos anos, mais de 20 anos, hein, Edu? Que a gente já trabalha junto. E você é uma pessoa realmente que despontou nessa parte de sustentabilidade já há muito tempo, né? Num momento que isso nem era tão moda ainda, você sempre liderou isso. Eu lembro isso, você me ensinou muita coisa no passado. E é engenheiro agrônomo, com 2 mestrados, trabalhou muito em diversos segmentos aí do agronegócio e está com 2 desafios grandes agora, né, Edu? Você está dentro do decreto aí, está indicado no decreto aí de conversão de pastagens que foi publicado no final do ano passado e é presidente da mais nova Câmara Setorial temática do Ministério da Agricultura, que é a Agrocarbono. Então, obrigado aí pela sua presença. Vamos ver se a gente consegue te aproveitar um pouquinho antes da live que você vai fazer com o Ronaldo. Vamos ver se... Mas obrigado pela presença. Obrigado você pelo convite, é um prazer enorme, né, estar aqui com dois também mestres, né, e professores e amigos aí de longa data. Legal, Edu. Bom, olha, eu acho que para a gente começar a nossa conversa, a gente tem que falar um pouquinho desse ponto que eu puxei, sabe? Vocês dois têm uma trajetória na questão da sustentabilidade. E hoje está na boca de todo mundo falar disso, né? Você vê diversos podcasts como o nossos, sendo feitos na CBN, sendo feitos diversos, né? Pacto para o Futuro. Quer dizer, essa questão da sustentabilidade, principalmente nos sistemas alimentares, não é mais, né, uma questão de borda, não é mais uma questão que complementaria o seu negócio. É uma obrigação, né? Passa a ser uma obrigação. Mas vocês, desde o começo, né, emprestaram não só essa obrigação ambiental, mas a percepção de entregar para o produtor que isso é renda, né? Como é que é isso, Ronaldo? Se foi um desafio lá no começo, você é um plantio direto, por exemplo, foi difícil colocar ele como uma prática sustentável adotável pelo produtor? Olha, assim, o plantio direto no Brasil, né, começou na década de 1970, mais precisamente em 1972, que é a data oficial, 23 de outubro, né, e felizmente o Congresso aprovou o Dia Nacional do Plantio Direto, que passa a ser 23 de outubro. E nós comemoramos 50 anos do plantio direto em 2022. Então é uma tecnologia que teve toda a dificuldade, como qualquer inovação, né? A nossa agricultura, ela teve toda uma contribuição de clima temperado com os imigrantes, mas nós estamos num país tropical, então levou um tempo até a gente entender que manejar o solo, os recursos naturais, solo, água, biodiversidade, necessitava de um tratamento diferente. Então foi, à medida que a luz do conhecimento foi aumentando, foi crescendo, a pesquisa dando suporte, né? Mas o agricultor saiu à frente por necessidade, porque a erosão estava empobrecendo, né, e colocando em risco a sua atividade. Ele passou a adotar a prática de manejar o solo, deixando o resíduo. E com isso o plantio direto foi crescendo, porque nós temos aqui, né, na questão tropical, chuvas torrenciais, veranicos, né? Então isso estava dando problema. O produtor passou a adotar o plantio direto,
consolidou, certo? E é uma prática hoje sustentável. Então, vindo outras práticas, né? Nós vamos abordar aqui com certeza os sistemas integrados de produção, com integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária-floresta. Vem as boas práticas, você do Ministério sabe disso, né? Fixação biológica de nitrogênio, recuperação de pastagens degradadas. Né? Você já cantou essa pedra, nós manejo, vamos falar. né? Manejo de dejetos animais, isso é uma questão de emissão de emissões. Sim, perfeitamente. Né? O tratamento de resíduos, né? Hoje, o reflorestamento, então, tudo está dentro de um bojo de boas práticas. Isso levou um tempo para o produtor assimilar e para ter também um suporte de pesquisa, porque a nossa agricultura é uma agricultura baseada em ciência. Claro. Às vezes o produtor sai na frente, como saiu com plantio direto, como saiu com sistemas integrados e como está saindo com o uso de bioinsumos. E tudo isso são práticas que reduzem a emissão, né, de gases de efeito estufa e também sequestram. Pois é, Ronaldo, mas isso é uma coisa interessante, né? Porque, claro que a gente vai estar num mercado hoje global em que a régua para medir a sustentabilidade, no primeiro momento, seria essa questão das emissões, né? Os gases. Então, é a forma que você tem de medir, vamos dizer, a eficiência, né, desse sistema. Mas antes disso, o agricultor precisava de renda, né? Exato. E essas práticas dão um retorno, né? O mais interessante disso, né, é que essas práticas trazem uma melhoria de renda, oportuniza, né, a questão de mão de obra, que você tem o melhor aproveitamento de mão de obra, de equipamentos, a eficiência dos insumos que você usa, fertilizantes, etc. E como complemento vem essa questão do mercado de carbono, que, ou eu prefiro chamar de serviços ambientais ou ecossistêmicos, porque além de carbono vem produção de água, né? Perfeito. E vem outros itens aí que o produtor vai poder se apropriar disso, vai gerar uma renda extra, mas eu prefiro dizer o seguinte para o produtor: isso é uma consequência. O importante é que o seu sistema melhore a eficiência. Um adicional é você receber alguma coisa por pagamento por serviços ambientais, seja carbono, certo? Seja produção de água, né? Seja, enfim, né? Aí tem diversos temas, ecossistema, você tem biodiversidade, mas o importante produtor é que ao adotar essas boas práticas, a eficiência do sistema dele de produção melhora, ele produz mais, gastando menos insumos, certo? Melhorando o uso dos recursos naturais, solo, água, biodiversidade, sobra mais dinheiro no bolso. É claro. Certo? Isso que é interessante, que o produtor é tangível para o produtor. Mercado de carbono, o Edu vai falar, não é bem a minha praia, mas é uma coisa ainda que nós estamos ainda implementando no Brasil. Pode ser que ele já vai trazer novidade para nós da COP28, vamos ver. Mas, Edu, olha, já que o Ronaldo levantou essa bola, eu queria ver com você o seguinte: claro, a gente está aqui com um cara, né, que o Ronaldo está fazendo isso há muitos anos, começou e hoje a gente já... Eu posso dizer que a gente está muito mais feliz hoje com o que a gente tem implementado do que estávamos no passado. Chegamos a um bom lugar, né? Opa, ainda temos muito a seguir. Estamos na vanguarda, podemos Estamos dizer. na vanguarda. Mas e aí, como é que o mundo vê isso, Edu? Porque essa é a questão do mercado, né, de carbono, não especificamente para você fazer essa troca de créditos, mas olhando esse mundo, né, e essa questão do meio ambiente como um fator, né, a mais na soma total dos fatores de produção, que essa é a discussão hoje no momento, né? A soma dos fatores da produção vai ter que ter a questão ambiental e, obviamente, o mercado de carbono ele parte disso. Considerando o que o Ronaldo colocou nesse caminho exitoso de sucesso que nós viemos até aqui, como é que a gente está no mercado internacional, né, nessa visão, e como é que esse mercado de carbono que eventualmente se desenvolve no Brasil se conecta com esse nosso público de agricultor aqui? Ótima pergunta. No final do dia, se a gente olhar década de 70, né, em 73, quando nasceu a Embrapa, por exemplo, né, um marco para a agricultura brasileira e mundial, o Brasil era importador de alimento, né, o foco ali muito era expandir a agricultura para o Cerrado, porque era visto já, né, na década de 70 que e aqui só entre aspas, né, Sudeste e Sul do país não dariam conta de alimentar a população brasileira crescente e, obviamente, o mundo. 20 anos depois, mais ou menos, na década de 90,
começa, então, uma preocupação mais forte ambiental, né? Esse olhar ambiental de, poxa, vocês vão ter que fazer, mas olha, talvez essa expansão não possa se dar em desmatamento ainda, que na década de 90 tinha uma discussão bem menor do que a que tem hoje. Hoje, quando a gente olha a agenda ESG, e o que o mundo está pedindo para o Brasil é, olha, por favor, continuem produzindo, porque a gente precisa, a gente produz hoje no mundo 2,1 bilhões de toneladas de grãos, a gente vai precisar de 3 bilhões em 2050, são 900 milhões de toneladas a mais, milhões de toneladas. O Brasil, se a gente tiver uma super safra aqui, colhe os 300, né, gente? Então, é importante a gente dar essa dimensão, por quê? Porque o mundo, de maneira alguma, está dizendo para, né? Pelo contrário, o mundo está dizendo, ó, vocês precisam ajudar a produzir mais, de novo, para alimentar os 200 e poucos milhões de brasileiros, mais uma população crescente, né? Na ordem de 10 bi, deve chegar em 10 bilhões de pessoas em 2050. O que o mundo está pedindo agora, de maneira mais enfática, mas vocês precisam colocar essa preocupação ambiental, e ambiental para o mundo é basicamente duas coisas, desmatamento e carbono. Vocês precisam ter uma preocupação social, então não é mais aceitável hoje no mundo uma agricultura que venha com impacto em comunidades tradicionais, que não tenha respeito, né, ao trabalhador, enfim, trabalho análogo escravo, esse tipo de coisa, e precisa ter uma governança, né? Então precisa ter um diálogo mais participativo, precisa ter política corporativa, precisa ter cultura implementada, senão o dinheiro não virá. E esse é um dos pontos importantes, né, que o mundo está sinalizando para o Brasil. Olha, tem dinheiro, o dinheiro é a commodity mais abundante do planeta Terra. Só de compromissos de bancos hoje, a gente tem mais de 100 trilhões de dólares que podem ser emprestados. O PIB do planeta Terra é em torno de 140, então é importante, tem uma quantidade muito maior de dinheiro para ser emprestado do que o que a gente precisa. Mas se a gente não trabalhar desmatamento, carbono e essa parte social, a gente vai ter dificuldade de receber. Então, esse é hoje o que o mundo está pedindo, é exatamente o recado que veio, né, lá de Dubai, da COP28, em novembro de 23. Olha, existe recurso, existe interesse em aumentar a produção de alimentos, mas quem tem o dinheiro não quer mais essa produção baseada em conversão, mesmo que legalmente a gente possa fazer uma parte disso. Então, esse é um desafio que a gente tem, né, de como decompor essa informação para o público brasileiro e fazer essa expansão preferencialmente, na minha opinião, a gente deveria só fazer a expansão em áreas degradadas, daí a importância, né, do projeto que você comentou logo no começo aqui do nosso bate-papo, do restauro de áreas degradadas, porque é aí que está o grande potencial que o Brasil tem e que o mundo quer. Interessante, interessante, Edu, porque a gente estava falando, né, a gente sempre pensa nessa questão da agricultura, os sistemas alimentares, né, e o mundo olha para os sistemas alimentares, assim como olha para os combustíveis fósseis, como sendo aqueles dois que têm o maior impacto, né, sobre essa questão da régua das emissões. E aí a COP28 tratou dos sistemas alimentares, né, apesar de estar no berço do petróleo, tratou-se dos sistemas alimentares lá em Dubai, quase uma ironia, né? Mas enfim, esse é um trabalho que tá seguindo, mas isso acaba trazendo uma carga, porque os sistemas alimentares saem em todos nós. Quer dizer, no final do dia, a alimentação, 3 vezes por dia, que é o ideal, vai estar em todo mundo. Então, a carga que o alimento traz, né? Inclusive na agricultura, como principal agente da mudança do uso do solo, como você colocou a questão do desmatamento, e assim, as estratégias para que a gente possa seguir nessa alternativa que é usar as pastagens degradadas como área de expansão de lavoura. Ou não, você acha que pela tua experiência que esse é o caminho certo e mais do que isso, se for certo, que parece ser, nem toda pastagem, né, ela é apta para fazer agricultura. Como é que eu separo isso? Como é que você imaginaria um projeto em que a gente teria que fracionar essa área em função da sua aptidão agrícola? Bom, primeiro eu acredito piamente, eu venho trabalhando com isso, né? E assim, eu me especializei nisso nos últimos 25 anos e acredito piamente que essa é a solução. Então, né, é louvável essa ação do governo em criar esse decreto, reunir esse grupo, né,
de expertises com suporte da Embrapa, universidades, empresas, etc., para fazer aquilo que o Edu acabou de falar. O caminho é esse. Nós queremos produção de alimentos porque nós precisamos do alimento. Todo mundo precisa de alimento, certo? Nós precisamos de computador, precisamos de celular, precisamos de um monte de coisa, de carro para locomoção, ou avião, ou sei lá o quê, mas até dá para ficar sem o celular, mas sem alimento não dá para ficar. Então nós precisamos aumentar essa produção, né, intensificar, então tornar mais eficientes os sistemas, com menos recursos. Agora, como que nós vamos fazer isso? Nós comentamos antes aqui de iniciar que a gente tem, né, talvez aí 170 milhões de hectares de pastagem no Brasil, tem 110 de pastagem cultivada, né, e segundo levantamentos a gente tem 60%, 70% disso em estágio de degradação. Quer dizer, está perdendo a produtividade, a capacidade de suporte dos animais. Então, é um declínio, né? É um avião que está pousando. Ele está descendo, descendo, descendo. Se você não frear isso, né? Ele vai acabar esborrachando lá no chão. Então, é necessário que, primeiro de tudo, seja feito um diagnóstico. Perfeito. E que isso já está sendo feito pelo Ministério, pela Embrapa, certo? Identificar qual é a situação real das áreas de pastagem degradada. O Brasil é um continente, certo? É muito difícil. No período das secas aqui no Brasil Central, há um declínio, né? A produção de forragem, a gente estuda lá, né? Você lembra que no período que não tem chuva, não tem produção de forragem. Nós temos que estocar a forragem, na verdade, para fornecer para os animais, porque a vaca e o boi comem todo dia. Então, eu preciso fazer essa reserva de comida. Mas no campo, na pastagem, o nosso boi é um boi verde que come capim. Sim. Lá no campo. Mas não tem produção na entre-safra, e eu vou dizer que essa pastagem está degradada? Não posso, porque não há produção. Então, se eu vou fazer esse levantamento, como está sendo feito por satélite, eu tenho que fazer uma verificação disso. Sim. Então, e felizmente nós temos todas essas ferramentas na mão. Então, é um refinamento, certo? Melhorar a escala, que o Brasil precisa melhorar nessa parte do mapeamento. Né? A gente tem uma escala muito ampla, nós precisamos botar uma lupa. E mais no detalhe. E mais no detalhe. E quando a gente, né, fazer essa correlação de imagem com a situação real, a gente pode chegar realmente, né, no que se estima, porque tem uma base para isso, e olhar, nós temos 50 milhões, ou 40 milhões, ou 35 milhões de hectares. Que dá para fazer alguma coisa inteligente. Que dá. Não sei se total dessa área dá para fazer agricultura, mas grande parte está. Por quê? Porque grande parte dessas pastagens cultivadas estão no cerrado. E o cerrado, né, tem essa questão favorável de relevo, de precipitação, de temperatura, então é mecanizável. Tem uma série de vantagens competitivas e comparativas que a gente já usa na pecuária e já usa na agricultura. Perfeito. Então, é uma questão, né, de um planejamento estratégico, de uma política, porque vai demandar uma série de itens. E também comentávamos antes aqui, vai crédito, que ele já disse que tem o dinheiro sobrando, o dinheiro está aí. Mas tem as 3 letrinhas do desafio, o ESG. Isso é bastante complexo, implementar isso no Brasil. E nós temos que fazer isso num tempo muito curto. Deixa eu te interromper, Ronaldo, porque você falou de ESG, de novo, assim como sustentabilidade ganhou uma transversalidade maior, graças a vocês, inclusive, né, que estão militando há muitos anos, o ESG, né, chegou com essa sigla em inglês, né, e agora é obrigação de todas as empresas, de todo mundo, estar com esses compromissos ali de governança, etc, etc. Mas isso pressupõe, né, para, no final do dia, certificação. Né? Você claro. Precisa ter, né? Não basta a mulher de César ser honesta, né? Tem que parecer honesta. Então você tem todo provar que é. E provar que é. Então esse processo de certificação, e aí eu vou botar um pouco aqui uma polêmica, porque o Edu sabe muito bem disso, sempre foi uma questão, né? Preocupante para o agronegócio, né? Principalmente para aquelas áreas de fronteira agrícola. Né? Porque isso tem uma relação. Então, o setor sempre rejeitou muito modelos de selo, né? Modelos de certificação muito profundo. O setor, em geral, né? As suas representações. Mas, de fato, né? Os consumidores assim exigem.
Então, grandes empresas como JBS, Minerva, você sabe disso, né, Edu? Eles acabam agregando essa obrigação, não como uma obrigação compulsória de lei, mas de uma natural de mercado. E aí, Edu, isso é um caminho sem volta? E se é um caminho sem volta, quem certifica? Como é que a gente garante uma certificação é, justa, né? Se a régua dessa certificação normalmente é de um país que não tem uma agricultura tropical como a nossa. É um caminho sem volta, você tem toda a razão. E assim, voltando lá nos sistemas alimentares, né? A discussão dos sistemas alimentares em novembro de 23, em Dubai, na COP, foi um conflito estabelecido entre o hemisfério norte, que tem uma visão de sistemas alimentares que é produzir menos com menos, então, e de uma aceitação que comida vai ser mais caro, e tudo bem, que comida representa pouco na renda do consumidor do norte em geral, né, do consumidor europeu, norte-americano, canadense, enfim, o japonês, e a visão nossa de sistemas alimentares que é produzir mais com menos. Né? Então, de recuperar área degradada, de fazer cada quilo de nitrogênio que eu estou jogando no solo, produzir cada vez mais sacas de milho, de soja, de sorgo, mais arrobas por hectare por ano. E esse é o desafio, porque no caso do carbono, mas vale para qualquer outro, os MRVs, medir, reportar e verificar, o sistema de monitoramento, verificação e reporte, ele é feito à luz de um sistema temperado. E não é um plano maligno, né, do europeu, nada disso. É porque boa parte das emissões, boa parte do consumo de comida do mundo, mais de 70% dele, está no hemisfério norte. Né? A China, boa parte dela tá lá, então a gente não pode esquecer disso. Esses compradores de alimentos, consumidores de alimentos, de novo, mais de 70% do consumo de tudo que o agro produz, fibra, alimento, energia, está no hemisfério norte. Então, você é o comprador, você estabelece a regra. O desafio é, cada vez mais, o Brasil é um jogador super importante. A gente está sempre brigando para ser o terceiro maior exportador do mundo, a gente está chegando para ser o terceiro maior produtor do mundo, né, passando os Estados Unidos até o final dessa década. E esse é o desafio. Como é que a gente tropicaliza essas tecnologias? E o mundo está aberto para a gente fazer isso, mas com uma condição baseada em ciência. Então, o desafio que a gente tem aqui na década de 70, muito do que, e obviamente aqui estou falando com gente de UNB, Exalc, Viçosa, né? A gente tem tantas universidades boas no Brasil, Unesp, enfim, várias outras, que formaram quadros técnicos incríveis, mas com esse foco muito maior de produção, produtividade, mas produção justamente como essa proxy, né, de área e produtividade. A área você pode desmatar, você pode restaurar. O que a gente está discutindo hoje precisamos ir para esse lado do restauro. Legal, a gente tem um plano. Agora, onde está a ciência baseando isso? Quando a gente falar que LPF captura 8 toneladas de carbono por hectare por ano, onde está publicado esse estudo? E não é publicado em português, tem que ser publicado em inglês, porque, de novo, os compradores estão no hemisfério norte, a língua global, a língua do trading, né, do comércio internacional é inglês. Então, a gente precisa publicar mais, precisa publicar em inglês, para que esses fatores de emissão, fator de remoção, e eu estou fazendo um recorte aqui de carbono, mas vale exatamente a mesma coisa para serviços ecossistêmicos outros, como o Ronaldo bem comentou, como água, biodiversidade. 1 hectare, uma tonelada de soja que o Brasil exporta tem, no mínimo, 20% de área protegida. No mínimo. É o único país do mundo que faz isso. Faz por obrigação legal, uma parte porque acreditar, mas tem uma obrigação legal que diz que, no mínimo, 20% da área tem que ser protegida. Quais são os serviços ambientais desses 20% acoplados naquela tonelada de soja? Gente, nós estamos em 2024 e até hoje a gente não conseguiu colocar isso de maneira científica e, obviamente, uma vez isso estando estabelecido pela ciência, a gente sabe fazer bem o marketing. Mas a minha recomendação aqui é muito clara, a gente precisa investir mais
em ciência, para tropicalizar todos esses dados e aí poder ter uma discussão mais robusta com os formuladores de política pública. Quem formula a política pública do planeta Terra também está no hemisfério norte, não é à toa, mais qualificada. E a gente tem condição de fazer isso. Olha só, você falou... Vamos falar então de treinamento e capacitação, porque eu acho que você puxou um gancho que eu estou com um professor aqui na frente que está há muitos anos fazendo isso. Então, assim, eu fiz uma varredura recente para poder tentar identificar cursos de agronomia que tenham mais uma pós-graduação com uma vertente mais ambiental. Não foi fácil, não são tantos cursos de agronomia, eu acho que o Edu tem razão. Esse binômio produção-área, né, em cima dessa eficiência, liderou esses últimos 50 anos de academia e de agronomia no Brasil. E aí eu começo a olhar os diferentes tipos de curso e vejo no Ciências Ambientais, um curso que acaba sendo muito mais amorfo, né, sobre essa perspectiva, pós-graduações que caem mais para essa lógica do desenvolvimento sustentável e que começam a tangenciar também a questão de agropecuária. Só que normalmente esses cursos não têm agrônomos fazendo. Então você acaba se distanciando da produção da sustentabilidade. E o que é desenvolvimento sustentável se não prosperar por muito tempo, né? Então a lógica eu acho... Edu, você tem razão, eu tenho que capacitar, mas como? E aí eu queria perguntar para você, você fez lá 2 MBAs, conhece a UNB, você também aí, Edu, a gente tem que caminhar no sentido de estimular as universidades a montar esses cursos com essas vertentes, fazer esse link de sustentabilidade com a agronomia? Sim, eu tenho uma vida de experiência e há um tempo atrás eu atuei na Associação Brasileira de Educação Agrícola Superior, ABEAS, que foi a primeira instituição que trabalhou com pós-graduação EAD no Brasil. E lá estavam a Exalc, a UFV, não era a UFLA na época ainda, né? Mas Lavras, Unesp, UNB, enfim, as grandes universidades de ciências agrárias no Brasil estavam lá. Tinha no Paraná, Pará, então a gente tinha de tudo. Por quê? O mercado, as demandas, elas andam bem mais rápido do que a mudança na grade curricular da universidade, que é engessada. Verdade. Certo? Então, por exemplo, plantio direto. Plantio direto passou a fazer parte da grade curricular. A primeira instituição foi a Universidade Estadual de Ponta Grossa, no Paraná, na década de 90, certo? 20 anos depois que ele foi implementado. 20 anos depois. implementado. Depois você teve as outras universidades que foram incorporando. Ainda tem faculdade de agronomia no Brasil que não aborda, né? Não tem uma disciplina do plantio direto. E quando você vai para sistemas integrados de produção, a maioria ainda não as tem. Nossa. E no campo já está acontecendo. E bioinsumos, então? Não tem nada. Mas nós já temos um crescimento de 25% ao ano. Então, o agrônomo não sai da faculdade sabendo trabalhar com essas tecnologias. Não sai. Nós precisamos trabalhar com essa capacitação, né? Eu chamo de aperfeiçoamento contínuo, enfim. Mas nós temos esse dever de agir. Então, o governo tem que criar programas, parcerias público-privadas. Isso está acontecendo exemplar com a Rede ILPF. Verdade. A Associação Rede ILPF está fazendo, mas tem ABS fazendo, tem outras instituições, né? Eu acho que aqui a gente tem que colocar que precisa ampliar isso. Eu tenho um sonho, o meu sonho e eu vou buscar parcerias para isso, levar, estar mais próximo das universidades, levando essa oportunidade, mas também tentar atrair. Nós temos pós-graduação, certo? De integração lavoura, pecuária, floresta com a UNOeste em Presidente Prudente. Não está tendo alunos. Por quê? Falta marketing, falta suporte, porque com a pandemia houve queda de renda das famílias. Nós precisamos resgatar isso. Agora o governo está com esse programa de restaurar 40 milhões de hectares. Olha, dinheiro é importante, não é tudo. O decisivo é a assistência técnica. Perfeito. Sem mão de obra, sem massa pensante. O Brasil chegou no que chegou a agricultura hoje, né? E eu vou fazer um parênteses aqui para fazer uma homenagem póstuma a Alisson Paulinelli, que foi a pessoa visionária que enxergou que tinha que capacitar um grupo de 1.000 e tantos pesquisadores, foi para fora, voltaram, adaptaram a tecnologia. Gente, nós estamos em evolução, nós temos que estar continuamente aperfeiçoando.
E a gente está chegando a um ponto de ter gargalo no agro que não tem mão de obra especializada para operar isso. Quem fala isso? O professor Marcos Fava Neves, certo? Nós temos no campo empregos tecnificados e não tem mão de obra capaz. Então, gente, nós temos que correr e acelerar esse processo, criar oportunidades, porque o mercado vem, certo? O mercado demanda e nós precisamos ter essa mão de obra capaz, senão nós vamos ficar, né, com um plano fantástico na mão e não vamos conseguir implementar. Você vai ter uma Ferrari, não vai ter gasolina, ou não vai ter o piloto. Nesse caso, o Ou piloto, não tem né? estrada. Não tem estrada. Ô Edu, e aí, como é que você vê essa questão da capacitação? Porque, e aí eu vou fazer um link, né? Claro que a gente pode, por exemplo, estimular e fazer o governo estimular que esse tipo de curso tenha mais visibilidade, obviamente mais adesão, né? Com uma certificação do curso, uma certificação complementar ao do MEC. Falar, olha, esse curso lá de Presidente Prudente tem um selo ABC, porque ele está vinculado as práticas sustentáveis do ABC, ou mesmo agora um projeto recente com organismos internacionais. Lavras desenvolveu um curso do ABC, uma pós-graduação, um mestrado profissionalizante em ABC. Quer dizer, será que isso não pode inspirar outras universidades, duas pelo menos por região, né? Uma, duas na região norte, etc., para que possa estimular isso? Isso é uma questão que eu acho que vale a pena vocês comentarem, se é o caminho. Mas, para além disso, Edu, essa questão do mercado de carbono, o mercado mesmo, é uma coisa difícil para o leigo entender. Isso não é uma coisa trivial, né? E, obviamente, um técnico capacitado em sistemas produtivos tem que entender como essa questão opera. Então, o agrônomo, para além da produção, vai ter que entender de mercado. Concorda? Sim, concordo total. De novo, né? Estamos aqui em 3 engenheiros agrônomos. A gente não teve, né? A gente não teve, por exemplo, essa capacitação em mercado, né? Eu formei na Exalc, que tem uma área lá, né? De mercados e tudo mais, mas assim, você tem 6 meses e boa sorte. Não é o suficiente. Então, acho que tem esse desafio enorme, mas a solução passa, e eu vou roubar aqui a fala do Trecente, porque eu concordo total, parceria público-privada. Em carbono, em 2018, a gente começou uma discussão para montar um centro de carbono, porque a gente falou, se a gente não publicar em inglês, se a gente não capacitar pessoas para entender, a gente não vai chegar lá. O Daniel Vargas, professor Daniel Vargas, da FGV, ele tem uma fala que eu acho incrível, ele é advogado, não é minha área de expertise, mas ele fala, Edu, crédito de carbono e essas questões ambientais, pagamento de serviços ambientais de maneira mais ampla, está entre os temas mais complexos do direito administrativo. Então, sim, imagina, né, como é que você formula políticas públicas, como é que você decompõe isso para 5 milhões e pouco de agricultores no Brasil, onde a grande maioria são pequenos e médios que estão mais afastados dessa realidade. Então, assim, a solução ali, né, que a gente criou lá atrás, com o professor Selle hoje na liderança, mas com mais de 30 universidades e centros globais já parceiros do C-Carbon, foi criar um centro, levantar recurso público. A gente conseguiu 40 milhões de reais da FAPESP e agora a gente já conseguiu quase 80 milhões do setor privado para levantar o que vai ser o maior centro de carbono do mundo. Então vai ser o primeiro do mundo tropical, mas vai ser o maior do mundo em número de doutorandos e pós-doutorandos. E é importante isso, porque exatamente aqui, né, quer dizer, uma coisa ela não invalida a outra. Existe um desafio enorme de a TEG, né, assistência técnica e extensão rural, assistência técnica e gestão, para capacitação, tudo mais no campo, mas alguém precisa treinar os treinadores. Isso aí. Né? E, de novo, a gente precisa ter, então, essa capacitação de professores, mestres, nesses temas complexos, sistemas integrados, bioinsumos, que demandam uma interconexão de saberes. E eu sempre falo, eu adoro essa frase, não sei quem é o formulador, mas a solução para os problemas complexos está na interconexão de saberes.
Então, se a gente não trouxer essas diferentes mentes para trabalhar junto, para buscar essa solução, dificilmente a gente vai conseguir endereçar na velocidade que o mundo precisa. A gente criou, por exemplo, né, o Brasil criou a Embrapa em 73, né, a Embrapa fez 50 anos no ano passado. Tá bom, e qual que é a próxima revolução que a gente vai fazer? Né? Cadê? Então, assim, na escala, não dá para esperar 50 anos. Não dá para a gente criar agora aqui, vamos criar um centro e daqui 50 anos. Não dá para esperar. A gente vai ter que fazer isso até 2030. Então, a janela é muito mais curta e, portanto, a gente vai precisar dessa parceria público-privada. Por quê? Porque o privado consegue alavancar, levantar dinheiro muito mais rápido do que o público. Né? Ainda mais numa situação de desequilíbrio fiscal, como aqui o Brasil e o mundo, né, está vivendo, boa parte do mundo, por causa da pandemia. Então, não é um problema só nosso, mas a solução está aí. Acho que é parceria público-privada para fomentar e capacitação direta, e concordando com você, Rangel, ter esses outros atores, né, de capacitação dentro desse jogo. Né? Então, não esperar também que só a universidade vai resolver tudo, porque não consegue. Né? Então, a gente vai precisar mais gente, como a rede LPF, como Reagro, com vários outros aí, ajudando nesse esforço. É a tal da revolução duplamente verde, né? Essa não é uma frase também nova. Depois do Bolan falar da verde, no final dos anos 90, começo dos anos 2000, já se falava de uma necessidade de uma revolução duplamente verde, mas eu acho que a gente está começando a viver ela. E aí eu vou usar um pouco disso que tu está falando, primeiro para fazer um comentário. Eu concordo absolutamente com essa questão da capacitação, mas parcerias público-privadas, elas só acabam, principalmente quando o privado entra forte nesse modelo, quando a expectativa de um retorno, ela fica evidente, né? Por isso que as universidades públicas, né? Por isso que o Estado, ele normalmente financia projetos que têm menos tangibilidade do ponto de vista de retorno. E aí, quando a gente está falando de um mercado de carbono, ou um mercado de serviços ecossistêmicos, se houver valor, o privado estará lá, né, para poder contribuir. Isso é só um comentário. E aí, sobre essa perspectiva, vamos falar de tecnologia. O Ronaldo é um especialista nisso. Quer dizer, a gente hoje está vivendo 2024, ou agora na década, a partir de uns 5 anos para cá, uma revolução também nos insumos que servem para essa agricultura, ou que sustentam essa agricultura, numa necessidade de uma revolução duplamente verde, né? E aí a gente apelidou de bioinsumos, mas nem todos são bio. A gente está falando, às vezes, de remineralizadores, né? Que tem polêmicas, inclusive agronômicas, aqueles agrônomos clássicos, né? Cartesianos. Eu me considero um deles. A Edu trabalhou comigo nessa área de defensivos. Então, assim, tem essa lógica de reconhecer nesses bioinsumos, ou nesses insumos sustentáveis, né? Primeiro, a eficiência. Eles têm que funcionar. Né? Talvez seria injusto cobrar que eles funcionassem exatamente como o clássico, mas ele tem que funcionar no limite da sua eficiência e nas externalidades positivas que ele poderá trazer. Como é que você vê isso, Ronaldo? Que futuro é esse que a gente vai viver dos bioinsumos? Um futuro brilhante, certo? Que já é realidade. Então, é muito animador, porque a gente vê que isso surgiu por necessidade. O Guimarães Rosa já falava isso, que o sapo pula por precisão, não por boniteza, certo? Então, a gente vive isso na agricultura. E comentávamos isso inicialmente também aqui, né? Quando eu trabalhei no projeto lá no entorno do Parque Nacional de Emas, em Mineiros, com a The Nature Conservancy, TNC, junto com a Associação de Plantio Direto no Cerrado, nos anos 1990, para tentar minimizar o efeito da agricultura no entorno do Parque Nacional de Emas. E aí os produtores, né, do entorno foram proibidos de usar insumos químicos. Daí surgiu a alternativa de fazer uma agricultura que não fosse orgânica em escala. E começou o uso dos bioinsumos. Isso vem crescendo porque o produtor vem usando com sucesso. Certo? Então, você permite usar alternativas regionais, insumos regionais, produção de insumos on-farm, certo? Desde que você tenha um critério para isso, o Ministério normatizou, e agora nós estamos no desafio de gerar esse conhecimento e fazer o MRV que o Edu falou, porque precisa, nós precisamos ter essa certeza. Quem vai ofertar alimento à mesa, né, da sociedade tem que ter o compromisso de ter segurança, certo? Mas o que eu vejo isso hoje? Está crescendo no Brasil.
Nós estamos crescendo, já temos mais de 9 milhões de hectares de agricultura no Brasil e as empresas estão demandando. Nós estamos fazendo parceria com as trades que elas querem esse produto com selo. E nós já temos. Nós temos o Grupo Associado de Agricultura Sustentável, o GAS, do qual faço parte, e nós já temos um selo GAS para produção. Então já tem as normas de produção, assim como tem o orgânico, assim como tem a soja responsável, né? Nós estamos criando, o consumidor ele está disposto a pagar um diferencial se ele tem a contrapartida de receber esse produto. Isso. O que acelerou esse processo? Né? Essa guerra entre Ucrânia e Rússia e o risco do Brasil sem ficar um insumo básico que é fertilizante. Como pode um país da dimensão do nosso ser dependente de um insumo importado fertilizante? 90%. 90%, ou moléculas químicas para fazer a proteção da sua lavoura, né, com os pesticidas. Isso é uma questão de segurança nacional. Nós precisamos de uma visão estratégica para pensar. Felizmente, o mercado anda mais rápido do que o governo, às vezes. Então, hoje nós acabamos de realizar em novembro um workshop de remediadores na sede da Embrapa. Foi uma revolução, né? Uma revolução. Então, isso é a revolução verde-verde que você acabou de falar. Então, nós estamos fazendo, isso está acontecendo. Nós vamos realizar um evento agora, né, em março, em Lençóis Paulista, uma reunião estadual. Por quê? Porque está entrando para a cana, está entrando para a laranja, está entrando para o café, está entrando para o amendoim. Maravilhoso. Está entrando para a floresta, está entrando para a pastagem, já está na soja, já está no milho. Certo? Então, o que está acontecendo? Nós precisamos correr para criar realmente, né, essa massa que vai trabalhar para dar o suporte técnico. E a pesquisa está vindo também. Então, hoje você tem universidades, você tem institutos, né, você tem fundações, você tem empresas que estão apostando. E se estão apostando, porque vê uma oportunidade de retorno. Concordo. E eu acho que a gente tem que entender uma coisa. O lucro é uma coisa saudável. Se é empresa, ela tem que ter lucro. E se eu tenho parceria público-privada, a empresa tem que visar que ela vai ter retorno do investimento. E isso vai retroalimentar o sistema. Isso é que é bacana, sabe? Eu vivi isso no melhoramento. Quando aprovou a Lei de Proteção de Cultivares no Brasil, a empresa passou a ter retorno. E nós incrementamos muito mais a produtividade de soja, de milho, de algodão, tropicalizamos. Eu vim para cá no Cerrado para fazer melhoramento de soja. Plantava soja, ela quase fazia aniversário na roça. 150, 160 dias. Hoje tem soja de 90 dias produzindo o dobro do que a gente produzia. Tem safrinha. Você é da época da Doco RC, né? Certamente. Mais ou menos, e da cristalina. É isso aí. Tá? Então é por aí, eu acho, o caminho. Nós estamos evoluindo e, felizmente, o Bioinsumos ela vai valorizar a solução regional. Agora, aumenta a complexidade que o Edu falou. E nós precisamos ter gente para entender isso. Primeiro, trabalhar multidisciplinar, transversal, certo? E juntar os saberes. Assim, nós vamos fazer a nova revolução, talvez em 10 anos. Eu acho isso interessante, Edu. Você também trabalhou na indústria de defensivos, em várias áreas ali. E, assim, uma discussão importante que a gente precisa ter é diminuir esses estigmas, né? Que eu acho que muitas vezes acompanham, muitas vezes, um defensivo. Né? Polêmica por desconhecimento. Exato. E eu acho que isso é uma questão, sabe, Ronaldo, que a gente precisa olhar. Quer dizer, eu acho que a gente precisa ter um indicador, assim como tem as emissões, né? Os gases de efeito estufa são um indicador do carbono, que a gente está medindo ali o carbono, ou a própria mudança do uso do solo, etc. A gente tem que ter um indicador, por exemplo, para ver como é que a nossa fitossanidade está performando. Exato, não é? Claro. Como é que tá hoje sendo a questão da fitossanidade? Como é que o pacote fitossanitário tem impacto nessa sustentabilidade, nesse desenvolvimento sustentável? E aí vai o meu comentário. Eu vejo, por exemplo, um glifosato sempre muito cheio de estigmas e de rótulos por pessoas que não sabem o benefício que esse produto pode ou já trouxe e continua trazendo para a sustentabilidade, porque ele é vital, por exemplo, em modelos, né, de plantio direto, em modelos de cultivo mínimo. Né? Enfim, você tem todas essas questões. Então, esse balanço precisa ser exposto, não acha? Claro, olha o que aconteceu com a questão, né, da biotecnologia no Brasil. Era uma polêmica, certo? Nós estamos aí mais, eu não lembro agora se são 20 anos, né, de biotecnologia, de aprovação dos OGMs.
Olha a contribuição que deu em termos de conservação de solo e água, certo? Se a gente estivesse hoje cultivando sem, né, e não só solo e água, como a aplicação de defensivos. Se a gente tivesse sem a biotecnologia, sem os organismos geneticamente modificados no Brasil, nós talvez tivéssemos já ter que dobrado a área, talvez tivesse que estar usando hoje muito mais defensivos agrícolas para proteger os cultivos, e dessa forma nós economizamos em área, economizamos em saúde, aumentou a produtividade. Eu dou um testemunho. Eu nunca conseguia produzir aqui mais do que 120 sacos de milho por hectare, 150, mesmo em irrigação. Hoje nós estamos chegando a 300 sacos de milho por hectare. Por quê? Porque a praga come uma planta. Eu tenho 5 plantas por metro. Ela comeu uma e reduziu 20% minha produção. Aí vem a lagarta, né, e come a espiga. Reduziu mais 20%. Então eu colhia quanto? Eu colhia 60% do potencial da minha lavoura. Agora que eu tenho, né, essa biotecnologia acoplada a outras ferramentas, agricultura de precisão, Sim. bioinsumos, etc., eu tenho a capacidade de explorar o potencial genético que a pesquisa passou anos e anos desenvolvendo, e eu posso colher 300 sacos de milho, eu posso colher 200 sacos de soja. Agora, é muito interessante por hectare. isso. Pois é muito interessante isso, mas assim, o que eu tenho percebido na evolução, principalmente dos produtos fitossanitários, né, mas também dos fertilizantes em geral, também, como você comentou, é que a pressão que foi feita pela sociedade, né, para que a gente abandonasse aquelas tecnologias velhas, hoje permite que as próprias empresas clássicas dos defensivos aproximem seus produtos da própria agricultura orgânica. Tem produtos registrados pelas grandes empresas, não é, Edu? Que hoje estão autorizados na agricultura orgânica. Como é que você vê isso? Acho que deu. Oi, Edu. Oi. Espera um pouquinho, Edu. É que deu uma congelada aqui no seu... Ah, é? Porque o vídeo sumiu aqui de vocês, mas eu estou ouvindo bem. Não, agora você voltou. Então vou Tá. refazer a pergunta, tá? Como é que você não vê essa convergência, de fato, nos produtos fitossanitários, nas empresas de tecnologia fitossanitária, aceitar esse desafio novo e tentar desenvolver dentro do seu pipeline produtos que hoje são aceitos até na própria agricultura orgânica? Como é que você viu essa evolução? É exatamente o que você comentou da quebra de paradigma, né? Quem formou até a década de 2000 ali, a gente olhava solo, por exemplo, e tudo que está em cima, muito mais por um olhar químico e físico do que biológico. E isso levou a gente, claro, a sair de 30 sacas de soja para 50, 60, mas se a gente quer ir para 80, 100, quando você conversa com os produtores que produzem 80, 100, nenhum deles fez isso sem construir matéria orgânica no solo, sem entender que o sistema agrícola ele é muito mais complexo do que só, entre aspas, química e física. E as próprias indústrias avançaram na mesma linha, né? Porque, de novo, poxa, eu faço aqui, eu tenho um inseticida, eu pego lá o piretroide, né, da margarida, tiro, sintetizo tal, mas é uma coisa muito parecida com o que tinha lá na margarida. Eu simplesmente faço isso, não é simples, né? A gente sabe disso, mas eu faço isso no laboratório. Uau, de repente eu tenho que misturar 5 cepas de diferentes micro-organismos, colocar numa formulação para controlar nematóide. Uau, isso muda tudo. Muda inclusive o jeito de pensar pesquisa e desenvolvimento, obviamente dentro da academia, para formar pessoas melhores, mas dentro das indústrias. Então hoje você vai em muita indústria já, que você tem uma área específica para fazer essa discussão de biológicos, para fazer essa discussão de agricultura orgânica, sem os preconceitos do passado. Então, entendendo que a gente precisa de tudo, o consumidor, tem consumidor que demanda, pô, a gente entrega. E agora, a gente falou aqui bastante sobre esse tema, mas não usando o termo que hoje está sendo usado mais, de agricultura regenerativa. Virou moda. Quando a gente vai lá fora, você começa a perguntar, você fala, tá, isso é plantio direto, plantio de cobertura, bioinsumos, é agricultura brasileira. Mas o nome disso agora é agricultura regenerativa.
cadê a galera pensando nisso, em sistemas integrados? E a própria indústria avançou, de químicos em geral, né, defensivos, até pela centralidade dessa discussão, onde eu começo a ter a indústria, o Ronaldo comentou aqui, né, as traders, por exemplo, de grãos, mas indústrias que estão lá na ponta, né, que consomem, que compram café, por exemplo, dizendo, olha, eu quero um café regenerativo. Tá, o que significa isso? Vamos ter que trabalhar junto para descobrir. Então, eu tenho que fazer cultivo mínimo, eu tenho que roçar mais, eu vou ter que fazer uma supressão de uma vegetação aqui e ali, vou ter que incluir mais árvore no sistema. Uau! De novo, tudo isso pressupõe protocolos agronômicos novos, né? E de novo, aqui uma interconexão desses saberes que a maioria de nós não estava acostumado. Então, a beleza aqui também é essa, né? De puxar a discussão para ter cada vez mais projetos transformadores, né? Então, um projeto, em última instância, é um pacote tecnológico aqui que eu junto com o financiamento e eu ponho no chão para testar. E o que a gente viu, de novo, né, em 73, com plantio direto, né, comemoramos 50 anos, hoje a gente já fala, poxa, legal, tem plantio direto em boa parte da agricultura de grãos do Brasil, mas não tem sistema plantio direto, que é muito mais complexo. Então, a próxima grande revolução, por exemplo, plantio direto, é ir para sistema plantio direto. Olhar mais as espécies de rotação de cultura, não é só, entre aspas, aqui, planta braquiária, desseca, joga milho e soja ali no ciclo e entrega para Deus. Não. Né? Então, em algumas regiões, será que é braquiária? Será que não tem outra gramínea? Será que eu não tenho que fazer, de vez em quando, aqui, uma leguminosa no meio do sistema? Enfim, você tem uma complexidade maior do que a que existiu nesses últimos anos. E, na minha opinião, isso é incrível, né? Porque vai forçar um desenvolvimento intelectual de todos nós, mas, de novo, principalmente de quem está entrando agora, para fazer essa revolução. Mas está acontecendo. Isso é o lado positivo. Mais um motivo da gente ter que botar esses mestrados profissionalizantes e esse centro de carbono para rodar forte e rápido, né? Acho que é uma questão que a gente precisa fazer. Agora, eu estava pensando aqui sobre isso, né? Agricultura regenerativa, Ronaldo. Quer dizer, a gente não cansa de inventar nomes novos, né, para as questões. Né? Então, a Revolução Verde, duplamente verde, agricultura orgânica, agricultura, enfim, e agora tem a regenerativa. Então, sobre a perspectiva, obviamente, das boas intenções que todos nós temos aqui, e de tudo que a gente demonstrou, dos nossos sistemas sustentáveis de produção, etc., a agricultura regenerativa parece isso que o Edu falou, né? Uma moldura, de fato, menos predatória ou menos impactante dos fatores que seja mais sustentável, né? Resgataria determinadas essências positivas dentro da propriedade. Mas para os mais radicais, né? O pessoal da agricultura orgânica, né, e tal, eles acham que isso tudo é o chamado greenwashing, né? Que isso tudo é, na verdade, uma narrativa, né? Obviamente com práticas que são inequivocamente benéficas, mas que isso tudo não passa de greenwashing. E eu queria ouvir de vocês dois, eu sei que é uma polêmica, mas como é que vocês veem isso, né? Esse rótulo, né? Que quem está trabalhando, obviamente, com agricultura de produção, o agronegócio, de fato se reconhece nisso. Mas vamos dizer assim, aquele pessoal mais radical acha de fato que é greenwashing e esse pessoal tem muita voz, principalmente na Europa. Eu vou contar até uma peculiaridade, uma coisa particular que me aconteceu. Há 2 anos atrás eu fui consultado por uma empresa de produção de leite que queria que eu fizesse uma capacitação de consultores, né, de uma equipe de consultores para agricultura e pecuária regenerativa em Minas. E eu falei assim, eu não trabalho com isso. Acho que vocês me acharam, mas não sou a pessoa adequada. Eu falei, não, é porque você trabalha com plantio direto e integração lavoura, pecuária, floresta. Eu falei, bom, então se isso é regenerativo, então eu posso contribuir. E eu não sabia, então, que eu trabalhava com agricultura e pecuária regenerativas. Uhum. Então o Edu falou isso. Eu acho que às vezes a gente dá um novo nome e eu acho isso interessante. Por quê? Porque no agro nós somos muito, muito precários em comunicação. A gente é bom de produzir, certo? Da porteira para dentro. Eu fiz uma live, né, com o Tejon e com o Chico Graziano, e o tema foi isso, comunicação no agro.
Por quê? Porque é uma deficiência muito grande que a gente tem. Às vezes, claro, uma roupagem nova para algumas tecnologias que nós estamos utilizando, e às vezes também o envelopamento dessas tecnologias num grupo, como o Ministério da Agricultura e a Embrapa fizeram, que são as boas práticas agrícolas para agricultura de baixa emissão de carbono, eu ponho, né, um conjunto de práticas e tecnologias e dou uma denominação comum, e isso me facilita para vender e criar um selo lá fora. Perfeito. Porque se eu ficar segmentando, né, a pimenta vai ficar mais cara que o molho. Eu vou, né, certificar isso. O produtor não aguenta isso. Então é preciso a gente ter essa visão. Claro que tem, né, essa questão de estratégia, de marketing, não é a minha área, mas eu sinto que nós vamos atuar muito forte nisso. E se é agricultura regenerativa, eu brinco muito do seguinte: eu aprendi que não importa o nome da vaca, se é chita ou malhada, eu quero que ela dê É leite. isso aí, concordo. Concordo totalmente. O que você acha, Eduardo? A agricultura regenerativa é uma moldura nesse sentido aí do Ronaldo? Total. É só uma nova roupagem para uma coisa que a gente vem fazendo há muito tempo. E, de novo, aqui, usando, né, a ideia tanto do marketing, mas principalmente do comprador, né? O Brasil é um país vendedor, a gente não é comprador. Nosso fluxo, né, de comércio é mais de 100 bilhões de dólares positivo para nós. De comércio total, né? Do agro é bem maior. Então, assim, o mundo está falando de agricultura regenerativa como a próxima revolução. E mesmo que tenham grupos mais radicais, e concordo com você, tem, né, dizendo, isso é greenwashing, isso é rainbow washing, né? O greenwashing é quando você está mentindo, né, aqui só da parte ambiental, quando você inclui social, o ESG todo, eles falam rainbow washing. E a gente consegue devolver tranquilamente. Não, não é. Né? Então, assim, se vocês deram o nome daquilo que a gente fazia em grande escala, né, de plantio direto, sistemas integrados, uso mais racional de insumos, o que inclui, obviamente, essa expansão de bioinsumos, mas não é uma panaceia, né? Então, continua existindo, né, a lógica aqui do químico e tudo mais. Uh, ok, é isso que vocês querem para poder mandar o dinheiro? Né? Eu vi isso ano passado, eu estou num fundo de investimento hoje, eu rodei vários países, mais de 10 países do mundo o ano passado, e o que eu via deles é esse: Edu, a gente não tem mais dinheiro para agricultura. Né? A agricultura é uma coisa para uma parte dos financiadores atrasada, retrógrada, é como investir em petróleo, é alguma coisa que precisa acabar. Eu falei, gente, mas vocês não comem? Vocês não, né, assim... Falei, vai ver, eu perdi um pedaço aqui, né, dessa conversa ao longo desses anos. Só falou, não, lógico, mas é que assim, a gente tem que aprender a produzir melhor, usar de maneira mais racional as coisas. Eu falei, tá, é isso, né? Não, você quer agricultura regenerativa. Eu falei, não, é isso que a gente vai fazer. Não, então tranquilo, para agricultura regenerativa tem dinheiro. Meu Deus. Então, tem uma parte que dá nervoso, mas é seguir o fluxo, não adianta brigar. Por quê? Porque, de novo, você vai brigar contra o poder financeiro, né? Os bancos, os grandes financiadores, os grandes fundos globais, e brigar contra os consumidores e os supermercados. Né? Então, assim, não é que as traders acordaram de manhã achando que isso era legal, é porque o Carrefour, Casino e outras grandes grupos globais, Lidl, Walmart, começaram a ter essa discussão de, olha, o consumidor está mais preocupado com o que ele está usando, se vai ter resíduo ou não, se está desmatando ou não, se tem impacto em comunidade indígena ou não. Ok, né? Então, assim, coloca tudo isso, dá o nome de agricultura regenerativa, mas, de novo, isso pressupõe uma implementação real disso no chão. Isso não vai acontecer se a gente não trouxer digitalização, se a gente não trouxer todos esses conhecimentos, sistemas integrados, porque a gente precisa trazer confiança. E, no final do dia, confiança, ela ajuda nos negócios, ela ajuda no financiamento, e confiança é diálogo, é cumprir o que você prometeu, né? E a gente não vai fazer isso sem, de novo, né, essas mudanças tecnológicas
de maneira mais ampla. Ô, Edu, deixa eu aproveitar que você está com a palavra e te perguntar o seguinte: você vai ser o presidente, ou é o presidente da Câmara do Carbono, lá do Ministério da Agricultura, né? Muito interessante, eu vou estar trabalhando com você lá. Eu acho assim, os grupos de trabalho que já estão pré-montados, eles espelham muito iniciativas que estão sendo estudadas também pelo próprio governo e internacionalmente, né? Uma delas é a tal da taxonomia das finanças verdes, ou finanças sustentáveis. Explica para mim aí, cara, o que que, afinal de contas, é esse caminho da taxonomia? Ótimo, ótimo, ótima pergunta. É justamente assim a taxonomia, né? Para quem está mais acostumado, né, com a parte de agrárias, biológicas, né? Você colocar num pouco de classificação das coisas, né? Então você fala, ah, tá bom, isso daqui é uma leguminosa, isso aqui é uma gramínea, isso daqui é da família da braquiária. Quando a gente fala de taxonomia verde para investimentos, é justamente trazer essa nomenclatura que o mundo precisa. E esse também é um desafio de tropicalização. Parece esquisito, né? Você fala, pô, mas o que tem a ver tropicalizar nome das coisas para receber dinheiro? Por quê? Porque para quem está lá fora, quando você fala assim, ah, vou investir em sistemas integrados, o que é sistema integrado? Né? Ah, é você produzir oliveira, né, para tirar a azeitona, para fazer azeite ou a própria azeitona, e aí você põe lá a ovelha para comer, para fazer um controle do mato, porque aquela oliveira é orgânica Sim, e tudo mais. Gente, quando a gente fala de sistemas integrados no Brasil, é um outro bicho, né? E aí eu nada a vou ver. Nada a dizer, ver. poxa, então eu quero um dinheiro para fazer agricultura regenerativa. O que é agricultura regenerativa? Né? O CBI, né, que quando começou com essa discussão, né, firmou um acordo com a então ministra Tereza Cristina, mas era com o Ministério da Agricultura, né, até hoje existe esse trabalho, era justamente para dizer, poxa, a gente precisa criar essas nomenclaturas e alinhar globalmente, porque quando eu disser que eu vou investir em plantio direto, o que é plantio direto? O que é carbono? É um ativo financeiro ou um ativo ambiental? Né? Então, assim, ele é um ativo ambiental se ele for usado para trocas dentro da cadeia. Agora, se eu gero um carbono num plantio de LPF e vou vender esse crédito de carbono, né? Então, uma coisa é carbono, outra coisa é crédito, né? Carbono é a matéria orgânica lá, eu calculo quanto tem de matéria orgânica, converto isso, né, por 3,6, divido por 3,6, eu tenho lá a quantidade de carbono. Tá, isso é só carbono. Agora, o que eu vendo, o que eu trado é um crédito de carbono, que é aquele carbono com MRV, medição, reporte, verificação. Tá, quanto vale um crédito de carbono? Vale 1 tonelada de carbono capturado ou deixado de emitir. No mundo, é só deixado de emitir. Não existe carbono capturado. Porque 73% da emissão do planeta Terra é de fóssil. Não é a agricultura o grande problema, não é a pecuária. Mas quando eu falo aqui, não, não, mas eu tenho, se eu fizer um manejo adequado do pasto, eu capturo mais do que eu emito. Uau! Mas isso não está em lugar nenhum escrito. Não, a ciência fala que tem. Tá, mas no mundo financeiro não tem. Então eu preciso criar uma taxonomia para dizer, não, carbono sequestrado. Uau! E aí eu preciso convencer o resto do mundo que aquilo tem um valor superior a um carbono estocado, por exemplo. O dado real, 1 hectare de floresta hoje conservada vale US$ 10, 1 hectare de agricultura vale em torno de US$ 20 e 1 hectare de floresta replantada vale US$ 30, justamente por essa lógica da remoção versus estoque. Mas se eu não tiver essa taxonomia para dizer o que é remoção, o que é estoque, eu não consigo traduzir para o mundo financeiro, no caso da taxonomia verde, né? Tem uma consulta pública hoje, foi aberta, né, o ano passado pelo Ministério da Fazenda, justamente para conseguir alinhar isso e alinhar com os órgãos reguladores, porque regulação é super importante. Né? Quem é do setor privado geralmente tem a aflição de regulação, mas é a regulação que dá, como o advogado gosta de dizer, aquele arcabouço, né? Então, dá a permissão de você atuar com muito mais tranquilidade, porque aí você tem, por exemplo, uma CVM, né, Comissão de Valores Mobiliários, dizer, não, olha, crédito de carbono
é um ativo e a gente vai classificar isso aqui dentro. Ao fazer isso, o banco pode, então, transacionar aquilo. Você, quando tiver um projeto de carbono no futuro muito próximo, vai poder dar o crédito de carbono como garantia. Olha que coisa legal. Sem taxonomia, isso não vai acontecer. Excelente, excelente. Agora você puxou uma linha aqui que o Ronaldo balançou a cabeça, falando sobre a questão de retenção de carbono. Ronaldo, você mandou uma notícia hoje de manhã para mim. O que você achou daquilo ali? Conta pra gente aí. É fantástico, né? É um resultado recente. Eu compartilhei com o Edu também, só um parágrafo, né? Para ele foi só a síntese. Para você eu mandei o artigo todo que eu vi na internet. Mas ele mostrando, né, que fazendo a comparação de sequestro de carbono dos sistemas, diferentes sistemas de integração. Então, quando você tem, né, uma integração pecuária-floresta, em 4 anos que foi avaliado nesse experimento, né, conduzida por uma doutoranda da Exalc, lá no Mato Grosso, você tem 50 e tantas toneladas de carbono sequestrado em 4 anos no ILPF. Não dá para detalhar aqui, mas, né, tem um arranjo com 300 árvores por hectare, plantada com espaçamento tal, né, eucalipto. Então, mas vamos simplificar, certo? O importante é a ideia. Então, quando eu faço uma arborização de pastagem, e vamos imaginar que eu estou recuperando uma área de pasto degradado, Sim. certo? Eu faço essa integração pecuária-floresta, que é mais usual para o pecuarista, né, eu vou ter um sequestro de carbono de um montante por hectare. Em 4 anos, se eu dividir, o Edu comentou isso, vai dar 8, 10 toneladas de carbono sequestrado por hectare na integração pecuária e floresta. Integração lavoura, pecuária, floresta também tem uma quantidade grande, mas vai ser menor um pouco porque ao tá eu emitindo fazer também, né? exatamente Um o balanço, é. né? Qual é o balanço? Eu faço agricultura, eu uso um fertilizante nitrogenado para o milho, a soja não precisa, né? Mas eu uso isso, aquilo. Então, e depois você tem a modalidade integração lavoura-pecuária, também uma quantidade grande e um pasto bem manejado também. Então, gente, nós temos na nossa agricultura, que pode ser chamada de regenerativa, de integração, seja lá do que for. O importante é que nós temos a solução para sequestrar. E nós temos a solução para reduzir a emissão. E aí a gente vai chegar numa soja baixo carbono, num boi carne carbono neutro, no leite carbono zero e por aí afora. Então, nós realmente, né, nós temos a felicidade, a sorte, mas isso não aconteceu, não caiu do céu. É trabalho, é pesquisa, é esforço do produtor, do ministério, né? Gente, eu não quero esquecer, não. O Ministério da Agricultura é o único país que tem uma política pública de sustentabilidade com o programa ABC+. É a única política setorial em vigência no Brasil, para as LDCs, né? Então, isso é um orgulho, porque virou uma política de Estado, não de governo. Mas né? A gente fica igual uma pata. A gente bota um ovo maravilhoso e não faz propaganda. E ninguém sabe que a gente tem um ovo maravilhoso, diferente da galinha. Então, por isso, né, eu acho que a gente tem essa felicidade. E esses números hoje... Eu acho assim, né? Eu fiquei muito feliz porque foi um presente do céu que eu ganhei. Sabendo que eu vinha para cá, para encontrar com você e o Edu, eu recebo essa informação hoje de manhã. Então, eu acredito em anjo da guarda, sabe? Não, foi muito boa mesmo a informação, porque isso casa exatamente o que a gente está fazendo. Aí, Edu, olha o que o Ronaldo colocou, e você que está à frente dessa coisa do carbono. A lei que está sendo discutida para o mercado regulado, né, ela tira a agricultura do jogo, né? Isso, obviamente, é um debate entre os setores, obviamente tem motivos para isso, a questão da segurança jurídica, das incertezas que eventualmente existe. As métricas, né? Não ainda... As métricas. E, assim, nenhum país do mundo colocou a agricultura dentro do mercado regulado, né? A própria Nova Zelândia foi e voltou. Então, parece, de fato, ser natural que ele não entre como teto. Mas, nesse novo projeto de lei, o agro está lá como gerador de crédito, né? E isso parece ser um desejo de todos. Você acha que isso é uma oportunidade ou um risco, Edu? Porque quando você entra, como disse o Ronaldo aqui, gerando essa quantidade de carbono, novamente, de crédito, mas não estando no mercado regulado, como é que o agro se comporta? Como é que ele vai? Qual é a consequência disso? Ele vai dar um spoiler agora da live.
Olha só, é interessante porque assim, é muito mais oportunidade, tá? Respondendo diretamente a tua pergunta, é muito mais uma oportunidade. E por que que é uma oportunidade? Primeiro, a parte numérica. O Brasil emite mais ou menos 2,4 bilhões de toneladas. Em carbono, a gente não fala bi, a gente fala giga, 2,4 giga. Metade disso é desmatamento e boa parte é ilegal, então 1,2 giga é desmatamento, e a solução para desmatamento, em grande parte por ser ilegal, é comando controle. Dos outros 1,2, mais ou menos metade é agricultura, pecuária, e os outros 600, né? Então, estou falando aqui de 25% da emissão total do Brasil, está ligado à agricultura e pecuária, 600 milhões de toneladas. Vamos olhar lá o ABC, a gente falou muito aqui, né? A única política pública vigente hoje no Brasil para endereçar as contribuições determinadas, né, as NDCs brasileiras. A gente fala no ABC+, que é essa é a última rodada, né, a rodada atual que a gente está vivendo. No ABC+, se a gente implementar aquelas tecnologias, a gente captura 1 giga. Ou seja, a gente emite 600, eu capturo 1, eu tenho um saldo de 400 milhões. Então, essa é a oportunidade. Gerar 400 milhões de toneladas a mais, 400 milhões vezes 20, né? Eu estou falando aqui em pelo menos 20 dólares, né, a tonelada, 8 bilhões de dólares, aproximadamente, vezes 5, 40 bilhões de reais de renda extra para o setor. Então, é uma oportunidade, né, financeira muito grande. E o ponto da regulação, esse é um ponto super importante que você levantou, quando a gente trabalhou, e eu trabalhei muito próximo, continuo, né, trabalhando muito próximo da regulação em si, realmente nenhum lugar do mundo regulou o primário, né, a agricultura em si. A regulação está muito mais focada em indústria, o que inclui a agroindústria. Então, o agro está na regulação via agroindústria, mas não na produção primária, por toda essa dificuldade de medição e tudo mais. Né? Vai demorar tempo para fazer isso, e de uma lógica de emissões que, na regulação global, e a ONU mesmo preconiza isso, você regula aquilo que a gente chama de emissão estacionária. Então, eu tenho uma fábrica, eu sei quanto entra de energia, de insumo, eu sei quanto sai, eu faço a conta e eu tenho um número ali matemático puro, né? As emissões de agricultura, elas são, por definição, emissões difusas. Esse é o termo da ONU, não foi eu que inventei. Então, tem emissão estacionária, emissão difusa. Emissão difusa significa que, se eu plantar braquiária, soja, milho, se a braquiária for decumbens, é um número. Se for rusiziensis, é outro. Gente, para a gente que é técnico, a gente sabe que tem diferença de decumbens para rusiziensis. Para a grande maioria, imagina com o regulador, coitado. Não é culpa, mas você imagina alguém do IBAMA ir numa fazenda e dizer, não, mas é que o ano passado você plantou decumbens, você plantou braquiária, esse ano você plantou braquiária, então a emissão é igual. Não, não é. E aí você tem que provar que não é. Gente, então existiu ali, naquele momento, o ano passado, um alinhamento da FDA, que é a Frente Parlamentar de Agropecuária, de que não haveria espaço técnico para uma discussão que incluísse o agro dentro da regulação. E por isso o agro primário, né, a agricultura, não está lá. Mas, de novo, tem a oportunidade aqui da própria indústria, do que a gente chama de insetting, ou seja, de geração de créditos para o próprio setor. Então, um produtor de café, quando ele vai vender aquela saca de café, por exemplo, para a Cochupé, a Cochupé vai vender aquela saca de café para a Melita, lá na Alemanha, a Alemanha vai fazer um café. A Melita é obrigada a colocar a pegada de emissão no café lá na Alemanha. E 90% daquela emissão de um pacotinho de café, de 1 quilo de café, de meio quilo de café, vem da produção. Então, olha que bacana. A Melita pode comprar crédito de energia lá na Alemanha mesmo, mas com a regulação e com o alinhamento global, tem outras discussões aqui que precisam acontecer, mas ela vai poder comprar, em vez de ela comprar de energia, por exemplo, na Alemanha, ela pode comprar aquele crédito direto da Cochupé, que vai comprar direto do produtor de café. E aí, como é uma transação dentro da cadeia, você independe de regulação. E essa é uma vantagem que o agro tem, de novo, por ser o único setor do mundo que consegue capturar. Então, todos os outros setores se reduzem a emissão, você emite tanto se você rodar gasolina, você emite menos se você rodar com etanol,
mas no caso de agricultura regenerativa, você captura mesmo, não é reduzir só, né? Você consegue capturar e estocar aquele carbono. E essa é a diferença aí, né, do 1 giga para os 600 milhões, gerando 400 milhões. Essa é a grande oportunidade que o agro brasileiro tem, pelo menos aí para os próximos 10 anos. Massa, excelente. Ronaldo, agora eu vou mudar de assunto um pouquinho, que eu queria aproveitar você. Eu fiz uma brincadeira quando a gente chegou lá, que para mim você é o Jô Soares da sustentabilidade no agro. Menos, Batista, É porque esse esforço que a pandemia te obrigou a fazer, juntou mais de 100 pessoas ali dentro. Eu assisti várias lives. Aliás, você é um cara famoso exatamente por isso. Você conseguiu agregar presidente da Embrapa, ex-presidente da Embrapa, Roberto Rodrigues, o Eduardo Basso. Você conseguiu uma gama de pessoas, técnicos falando de detalhes sobre como é que o ILPF, pesquisadores. Quer dizer, você conseguiu realmente uma transversalidade muito grande. Qual foi É injusto te perguntar isso, né? Qual foi a melhor live, mas o que você aprendeu? O que te marcou? Me conta ali umas curiosidades desses 49 episódios. Bom, primeiro, né, eu comecei isso em função da pandemia, de um problema de saúde pessoal. Eu tive que fazer uma cirurgia no final de 2021. E aí eu fiquei de molho, fiquei no ócio produtivo, certo? E aí comecei a imaginar, eu tive que, né, reorganizar a minha vida. E eu tinha passado por 2 projetos, o projeto ABC Cerrado, onde eu fui consultor, projetos do Ministério da Agricultura, né, do FIP, do Banco Mundial, Fundo de Investimento Florestal, junto com a Embrapa, com o Senar CNA e etc., e outras instituições. E eu passei praticamente 7 anos da minha vida sistematizando o conhecimento dos sistemas de integração ou das boas práticas, né, para a redução de emissão de gases de efeito estufa. Bom, ao final do projeto ABC Cerrado e do projeto FIP Paisagens Rurais, chegou a pandemia. Então, todo o conhecimento que eu tinha sistematizado para capacitar multiplicadores, que seria presencial, eu tive que transformar em digital. Para uma pessoa que tem quase 40 anos de experiência profissional, foi um novo mundo. Eu tive que me reinventar, como muita gente passou por isso, certo? E virou o novo normal. Então, as reuniões que eram presenciais, né, que era muito legal, muito produtivo, mas elas tiveram uma outra maneira de acontecer. Foi digital, foi online, foi virtual. E eu tive que, como qualquer cidadão mundial, tive que me adaptar. E aí foi uma experiência interessante, porque eu falei, o que eu faço com esse conhecimento sistematizado, né, na Embrapa, nas universidades, nas fundações, instituto e com o produtor também, certo? Porque inicialmente nós já falamos, tem conhecimento gerado na nossa agricultura que o produtor é o detentor, até que a pesquisa chegue e valide. Perfeito. Né? Mas eu pensei, o que eu faço com isso? Vai ficar para mim na prateleira? Eu entendi já na vida há muito tempo, trabalhando com extensão rural e com consultoria, que o conhecimento só gera riqueza se ele chegar no usuário. Assim foi com, né, empresas de tecnologia, Microsoft, Apple, e assim está sendo com Tesla, né, satélite. Então, eu pensei, eu tenho que pegar esse conhecimento e fazer chegar no usuário. Acontecia antes? Acontecia, porque a gente tinha de campo, tinha reunião, tinha palestra. A pandemia passou o sarrafo nisso. Acabou. O que eu faço agora? Guardo para mim? Não. Eu tenho que compartilhar. Felizmente, como, né, na vida profissional, eu fui acumulando uma rede de relacionamento e aprendi com um amigo Miguel Cavalcante, também colega engenheiro agrônomo, né, que eu acredito que o Edu conheça, do Beef Point, Milk Point, certo? Né? Que o que ele chama de rede do bem, certo? Pô, vamos compartilhar isso. Eu não conheço nada, eu não sei nada, mas eu vou chamar pessoas competentes para estarem compartilhando o seu conhecimento. E o que eu imaginei? Por conselho de um colega, Abílio Pacheco,
Colega, eu digo colega hoje porque ele é engenheiro florestal, mas é doutor em agronomia. Né? Então, por isso que ele é um doutor em agronomia. E ele falou para mim, olha, e foi a primeira live que eu fiz, né, em dezembro de 2021, convidei o Abílio, convidei a doutora Isabel da Embrapa Cerrados aqui do CTZL, o Zebu de Leite, convidei uma pessoa da Emater Minas Gerais, convidei produtores. O Abílio falou, olha, se você for fazer alguma coisa só com cientista, eu estou fora. Tem que ser ciência e prática. Eu já sabia disso, mas então me reforçou muito. Certo? Eu falei, pronto, encorajada por um amigo, agora eu vou, porque sozinho só se for para ir curto, né? Quando eu quero ir longe, eu tenho que ter mais gente junto. Vejo mais longe em ombros gigantes, né? Isso. E aí foi esse trabalho de começar esse desafio. Eu comecei a primeira live, né, utilizando a minha rede de relacionamento, porque eu não sei nada, mas eu vou buscar pessoas que sabem. Eu tenho que me rodear de pessoas mais capacitadas que eu, certo? Isso disse o dono da Microsoft. Como é que você chegou onde você chegou? Porque eu estou rodeado de pessoas mais inteligentes que eu. Então, a primeira live foi sobre pequenas propriedades e LFPF em pequenas propriedades. Por quê? Porque nós temos uma tecnologia fantástica. Nós temos no Brasil um conjunto de tecnologias fantásticas, mas que não chega no usuário. E eu me lancei nessa proposta, né, de ser essa ponte entre a geração do conhecimento e o usuário. E isso vai chegar lá no consumidor do alimentarismo, né? Que eu faço parte de um grupo de trabalho da OAB-EDF, que é a primeira comissão de agroalimentar do Brasil na OAB. Estou fazendo parte como consultor. Parabéns. Porque é uma nova visão. Ele falou em agroalimentarismo, você comentou também. Olha, tudo que nós fazemos é para o consumidor final, não fazemos nada para nós. E a gente tem que ter essa percepção. Então, conhecimento na prateleira não serve para ninguém. 80% do conhecimento gerado fica na instituição, não chega no usuário por diversas dificuldades. Decodificação da informação. O agricultor não fala a linguagem do cientista. Quem fala é o extensionista, que tem que fazer essa ponte. Mas a extensão no Brasil está degringolada, infelizmente. Né? Nós precisamos estruturar essa extensão num viés moderno, não dá mais aquela extensão de 50, 60 anos atrás. A agricultura evoluiu. Nós precisamos de conectividade no campo, ainda não temos, certo? Então, eu me lancei nisso porque eu senti que eu poderia contribuir. Conhecimento só para mim não serve para nada, certo? Eu quero compartilhar para gerar riqueza. E eu fui lançar mão de gente competente. Então, excelente. Né, gente que está aí, como vai na próxima agora... Dia 17, nessa semana, o Edu e o professor Ado. Eu queria deixar os parabéns, viu, Ronaldo? Realmente eu fiquei seu fã, assisto sempre, não sou só eu não. Então, parabéns aí, Edu, por ter aceitado também o convite aí do Ronaldo. Certamente vai ser a 49ª live também com requintes aí de sofisticação. E eu acho que esse nosso papo aqui serve para isso, né? Até para impulsionar esse seu trabalho, manter você animado, porque é isso aí, essas molduras que você faz, do ponto de vista de transferência de tecnologia, seja treinando os treinadores, como diz o Edu, seja treinando o agricultor, faz parte. Eu acho que, na verdade, não é que faz parte, ela é a base da estratégia do sucesso dessa agricultura regenerativa, dessa agricultura. É treinar o cara. Se não chegar a tecnologia, não adianta nada gerar, não adianta nada a gente querer fazer crédito de carbono se o agricultor não acreditar nisso. Se você me permite, eu também vou me lançar o desafio de fazer podcast, porque eu acho que a live está saindo de moda já, sabe? E o que eu percebi ao longo desses últimos 2 anos, a live é legal, é excelente, mas ninguém vai conseguir acompanhar uma live no carro. E se eu fizer um podcast, é uma gravação de áudio. E eu posso fazer uma coisa mais curta e, por exemplo, auxiliar nessa capacitação de colegas no campo. Ele está indo para a fazenda dirigindo sua caminhonete e eu posso fazer uma orientação para ele de um sistema novo de produção, de um crédito de carbono, de uma nova... Chamar a atenção dele para alguma coisa interessante. Chamar a atenção para alguma coisa. Eu não vou capacitar, mas eu vou despertar o interesse. Eu aprendi que professor bom não é aquele que ensina, é aquele que estimula o aluno a procurar conhecer mais. E eu acho que a gente tem que se lançar isso, sabe? Tem que fazer, tem que democratizar o conhecimento.
Muito bem. Bom, a ideia desse nosso papo aqui era essa, tá? Era primeiro te chamar aqui para poder te dar essa envergadura e né, agradecer como Instituto de Desenvolvimento Sustentável a sua presença, a tua também, Edu. Tá? Esse tema é um tema super complexo, mas eu acho que vocês dois abordaram ele de uma maneira muito didática, né? Eu sei da tua habilidade, Edu, já de muito tempo, mas você conseguiu entregar, eu acho que a gente vai conseguir entregar para o nosso espectador aqui uma coisa mais palpável, porque durante muitos anos eu tenho falado sobre crédito de carbono, tentado entender, e é realmente complexo, né? Se é complexo para quem já milita nisso, imagina quem está um pouco desconectado, inclusive dessas técnicas. E que foi ótimo, tá? Eu queria agradecer mais uma vez, deixar as portas do IDS abertas, um instituto, né, uma OCIP, sem fins lucrativos, que a gente está olhando para essa questão da sustentabilidade de maneira bem transversal. E a agropecuária, que é a parte que eu milito aqui, já é a terceira live, então já tive aqui com o Jorge Madeira Nogueira, viu, Edu, que estava aqui, a gente conversou 2 vezes. Legal. Paulo Romano, que trabalhou, ele veio aqui na primeira live, então só pessoa Maravilha. bacana que a gente tá tentando trazer exatamente para poder transmitir um pouquinho, não com vamos dizer, com a envergadura que você fez nas suas lives, mas transmitir um pouquinho para isso. Então eu queria agradecer mais uma vez, obrigado a você por ter assistido a nossa live. Vou passar aqui a palavra para os nossos entrevistados aqui para encerrar. Eu vou passar a palavra para ele, porque começou por mim, né? Tá justo. E agora eu vou inverter. Vai, Edu, com você, Cedal. Vamos lá. Não, primeiro agradecer demais, são vocês dois, né, grandes amigos aí, Angel, estamos nessa estrada há mais de 20 anos, não pode contar, que o pessoal vai fazer as contas, mas agradecer e deixar uma mensagem super positiva, gente, assim, a gente tem um horizonte muito, muito promissor pela frente, tem uma demanda global, que olha o Brasil como um jogador super importante nesse mundo agroambiental. Não tem como a gente avançar sem colocar a agenda sustentabilidade de maneira central. Não é mais um tema marginal, como era, né, 20, 30 anos atrás, quando a gente começou a fazer isso. E cada vez mais vai demandar mais gente, mais participação. E, de novo, fecho aqui com uma crença minha de que a gente tem um problema complexo pela frente, e problemas complexos são resolvidos pela interconexão dos saberes. Que bom ter tanta gente com tantos saberes aqui reunida, e fico muito honrado de ter contribuído. Obrigado. Diga, doutor Ronaldo. Muito bem, eu também gostaria de primeiro parabenizá-lo pela essa iniciativa, né? Quando você me procurou, eu não sabia até que você já vinha atuando. Você vem cumprindo, né, o seu papel de comunicar também. É muito importante isso. A gente precisa assumir mais esse papel. Eu costumo dizer o seguinte: o produtor tem que sair de trás do rabo da vaca, atrás do pé do milho, ou da soja, ou pé de café. Né? Eu sou criado na região de café. Café está no meu DNA. Mas, e meu avô dizia o seguinte: quando você espera que a pessoa venha botar o preço na sua saca de café, você está ralado. É verdade. Você tem que inverter. Né? Na minha pós-graduação na UNB, eu estudei isso. Eu fiz a proposição de investimento em mercado de café gourmet. Né? Isso foi um trabalho que eu, ao final, eu fiz dentro de uma disciplina, né, de mercado futuro. Eu olhei isso, estudar o café. Não tem lógica a gente vender um quilo de café por $2 e recomprar por 50 na cápsula. Onde está ficando esse valor? Cada um tem que levar um pedaço do bolo, mas não é justo, né, que o produtor que está ralando nessa indústria de céu aberto fique com maior risco e menor pedaço da fatia de bolo. Sim. Então, e isso cabe a gente comunicar. Então, parabéns para você, né, por estar fazendo esse papel. E é assim, eu acho que a gente tem que mostrar aquilo de bom que nós estamos fazendo. O agro carece muito disso. E a gente precisa dedicar mais tempo a esse papel. Então, parabéns para você por estar fazendo isso. Parabéns ao Edu, né, por estar aqui com a gente. E eu estou muito feliz porque ele vai estar com a gente na live. Né? Então, é isso mesmo. Vamos lá, vamos juntar mais gente, vamos motivar mais colegas a fazer esse papel de comunicar aquilo que nós estamos fazendo de bom. A sociedade precisa saber disso. E se ela souber disso,
com taxonomia, com MRV, ela vai dar mais valor ao que a gente faz. É isso mesmo. E nós queremos uma remuneração justa do nosso trabalho, é só isso. É isso aí. Obrigado mais uma vez a vocês dois. O IDS fica por aqui nesse podcast. Até a próxima.